Eu cresci acreditando que minha mãe era uma criminosa, criada pela mulher que jurou tê-la visto cometer um assassinato. Mas 2 décadas depois, a verdade veio à tona e o mundo desabou. Nesta história real e emocional, você vai acompanhar a minha jornada de uma filha em busca de justiça, verdade e perdão. Prepare-se para uma história intensa, cheia de suspense, reviravoltas e revelações de tirar o fôlego. Será que ainda há tempo para reparar um erro de 20 anos? Comente. Você perdoaria alguém que destruiu sua família? Inscreva-se para mais histórias que vão mexer com sua alma. Eu cresci acreditando que minha mãe era uma criminosa. Meu pai nunca falava sobre ela. Tudo o que eu sabia vinha dos sussurros da vizinhança, dos olhares atravessados das mães na escola, dos cochichos abafados quando eu passava no corredor. Aquela ali, filha da assassina. Eu nunca soube exatamente o que ela tinha feito. Só me diziam que era perigosa, que ela estava onde merecia estar. Mas o estranho é que mesmo assim eu nunca senti raiva dela. Sentia falta, mesmo sem tê-la conhecido de verdade. Era como se algo dentro de mim gritasse que a história estava errada. Fui criada pela Dona Elsa, uma senhora rígida, organizada, com um ar austero. Ela dizia que era amiga do meu pai e que tinha se oferecido para cuidar de mim quando tudo aconteceu. Morávamos em uma casa limpa, silenciosa, onde cada móvel parecia ter um lugar exato e qualquer passo fora do ritmo incomodava. Ela não era carinhosa. Fazia o básico, mas com uma frieza que gelava até o verão mais quente. Na sala de jantar havia um quadro enorme, um retrato pintado à mão de uma mulher de costas num campo de trigo. Sempre achei aquilo estranho. Quando eu tinha 7 anos, perguntei quem era ela. A Dona Elsa respondeu apenas: alguém que escolheu o caminho errado. E nunca mais falou sobre o assunto. Aos 12 anos, comecei a fazer perguntas ao meu pai. Ele não morava conosco, mas me visitava de vez em quando. Era um homem cansado, de fala mansa, mas que tremia cada vez que eu perguntava sobre a minha mãe. Um dia, ele me olhou nos olhos e disse: sua mãe fez o que precisava fazer, só que ninguém quis ouvir. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por anos. Aos 17, descobri um armário trancado no quarto de hóspedes. Era um lugar onde Dona Elsa dizia que guardava coisas velhas. Mas naquela tarde, ela havia esquecido a chave na porta. Eu entrei. O que encontrei lá dentro mudou tudo. Havia caixas e mais caixas de recortes de jornais. Todos com a mesma manchete: mulher é presa após assassinato brutal em creche. A foto em preto e branco mostrava uma mulher algemada, os olhos baixos, com um semblante cansado. Mesmo sendo muito nova na época da prisão, eu reconheci aquele rosto. Era o mesmo que eu via nos meus sonhos desde criança. Minha mãe. Os recortes contavam a história da diretora de uma creche que havia sido acusada de envenenar uma criança. A mãe da vítima, revoltada, fez um escândalo na época, exigindo justiça. Os jornais descreviam minha mãe como fria, manipuladora, perigosa. Diziam que ela tinha surtado, que tudo era parte de um plano obscuro. Mas nada ali fazia sentido. Os textos tinham contradições. Algumas testemunhas disseram que ela chorava muito. Outras diziam que ela gritava que era inocente. Nenhum jornal dizia o motivo exato do crime. No fundo do armário, encontrei algo ainda mais perturbador. Um bilhete, escrito à mão. Nele, estava escrito: eu só queria proteger vocês. Me perdoem. A caligrafia era trêmula, desesperada. E atrás da folha, uma marca de dedo. Sangue seco. Eu levei o bilhete comigo e escondi embaixo do colchão. Aquilo era meu. Era a única prova que eu tinha de que minha mãe talvez tivesse sido vítima de algo. Aos 19, entrei na faculdade de Direito. Talvez, inconscientemente, eu quisesse justiça. Comecei a pesquisar processos antigos. Pedi acesso ao caso da minha mãe. Demorou meses, mas consegui. Quando o envelope pardo chegou, meu coração quase saiu pela boca. Abri com as mãos tremendo. A primeira página do inquérito tinha o nome da principal testemunha de acusação. Aquela que havia dito que viu minha mãe colocar algo no suco da criança. Elsa Vieira de Aguiar. Meu sangue gelou. Era ela, a mulher que me criou.
Aquela que me dizia todos os dias como eu devia ser grata. Aquela que me alimentou, me vestiu, me deu um teto. A mesma mulher que colocou minha mãe na prisão. Naquele dia, não consegui voltar para casa. Sentei na calçada da faculdade e chorei como uma criança. Tudo parecia mentira. Tudo parecia uma farsa. Por que ela faria isso? O que havia por trás daquela acusação? Na semana seguinte, pedi para estagiar no escritório do defensor público, que cuidava de casos de revisão criminal. Eu precisava entender o que era necessário para reabrir um caso como o da minha mãe. Aprendi sobre provas, sobre novas testemunhas, sobre inconsistências processuais. E quanto mais eu lia o processo, mais buracos eu encontrava. Nada estava sólido. Tudo parecia ter sido feito às pressas. A promotoria ignorou depoimentos de funcionárias que defendiam minha mãe. Nenhuma perícia toxicológica conclusiva foi apresentada. Apenas o testemunho da dona Elsa. Foi quando tomei a decisão. Eu precisava confrontá-la, saber a verdade, olhar nos olhos dela e perguntar o que realmente aconteceu naquele dia. Naquela noite, voltei para casa com o coração disparado. Encontrei dona Elsa sentada na poltrona, como sempre, assistindo ao noticiário. Ela me olhou, sorriu de leve e disse: "Está na hora, não é?" Fiquei paralisada. Ela sabia. Está na hora, não é? Aquelas palavras me cortaram como navalha. Ela não perguntou o que eu sabia. Não fingiu surpresa. Simplesmente falou como se estivesse esperando por isso desde o dia em que colocou a chave daquele armário na porta por engano. Sentei no sofá em frente a ela. As mãos suavam frio. Eu não sabia por onde começar. A garganta travava. Mas ela, com toda a calma, apenas pegou o controle remoto, desligou a televisão e virou-se para mim, cruzando as mãos sobre o colo. "Você leu o processo?" Ela perguntou. Assenti. E encontrou meu nome. Assenti de novo. E então, pela primeira vez, minha voz saiu. "Por quê?" Ela inspirou fundo, fechou os olhos e disse: "Porque ela ia contar." "Contar o quê?" Perguntei, com a voz já embargada. Que não fui apenas testemunha, que fui cúmplice. Que o que aconteceu com aquela criança não foi como disseram, e que a verdadeira razão era mais suja do que você pode imaginar. Minha cabeça girava. Senti o estômago revirar. Levantei num pulo. "Você matou aquela criança?" Ela balançou a cabeça com firmeza. "Não, mas eu permiti." O silêncio tomou conta da sala como uma presença viva. Meu peito ardia. Eu queria vomitar. Queria fugir. Mas não conseguia. Estava presa naquela cadeira, naquela casa, naquela história. Ela se levantou, caminhou lentamente até a estante. Puxou um livro antigo e tirou de dentro uma foto desbotada. Estendeu para mim. Era uma criança. Um garotinho sorrindo, abraçado a uma mulher jovem, de olhos muito parecidos com os meus. "Ele se chamava Daniel", ela disse. "Era meu neto." Fiquei confusa. "Como assim seu neto?" Ela suspirou. "Meu filho teve um relacionamento com uma mulher que morreu de overdose. Ele não queria o menino. Eu criei, sozinha. Fiz tudo por ele. Mas Daniel era alérgico. Extremamente alérgico. Um dia, ele teve uma reação grave na creche. A comida não era para ele, mas ele pegou. E ele morreu. Senti um calafrio subir pela espinha. E você colocou a culpa na minha mãe?" Sussurrei, horrorizada. Ela assentiu. Porque ela queria denunciar o descaso. Queria abrir um processo contra a prefeitura, contra a direção, contra mim. Ela dizia que não podia deixar aquilo acontecer de novo. Mas se ela falasse, eu perderia tudo. A pensão. A guarda do meu neto, ainda que morto. Meu nome na cidade. Então eu disse o que era necessário. Uma mentira, sim, mas uma mentira que salvava a mim mesma. Eu comecei a tremer. As lágrimas escorriam sem controle. "E por isso você criou a filha dela?" "Porque eu devia isso a ela", respondeu. "Porque, de alguma forma, eu sabia que tinha tirado sua vida. E achei que cuidar de você seria uma forma de equilibrar. Mas o tempo passou. E eu fui me esquecendo do que era certo. A dor no peito era física.
Era como se meu coração tivesse rachado em dois. Tudo que eu vivi foi baseado em uma mentira. Minha infância, meus silêncios, minha ausência de mãe, cada aniversário, cada vez que sonhei com o rosto dela, implorando por ajuda. Ela ainda está viva? Perguntei, quase sem ar. Ela hesitou. Está. Em um presídio estadual em regime fechado. Ninguém nunca quis ouvir a versão dela. Não esperei mais nada. Subi as escadas, peguei uma mochila e fui embora. Não olhei para trás. Não disse nada. Saí naquela noite como quem sai de um incêndio. Queimada sim, mas viva. No dia seguinte, fui ao presídio. Passei pela burocracia, pelas revistas, pelos olhares curiosos dos agentes. Quando chamaram meu nome e disseram que a detenta Maria Clara Ferreira aceitou me receber, meu corpo travou. Quase não consegui andar até a sala de visitas. Quando a porta abriu, eu a vi. Ela estava mais velha do que nas fotos. Cabelos grisalhos, rosto abatido, mas os olhos eram exatamente como os meus. Ela parou de andar assim que me viu. Ficou me observando, como se não acreditasse. E então, num sussurro trêmulo, ela disse: Você é minha filha? Assenti, engolindo o choro. Ela caiu de joelhos. Desculpa. Meu Deus. Me perdoa. Me perdoa por não ter conseguido te proteger. Eu me ajoelhei também. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu senti o calor de um abraço que era meu por direito. Um abraço de mãe. Ficamos ali por minutos que pareciam uma eternidade. Chorando, soluçando, sem palavras. Tudo que a vida nos tirou, aquele instante devolvia com força total. E foi ali que eu tomei minha decisão. Eu ia reabrir o caso. E limpar o nome da minha mãe. Nem que fosse a última coisa que eu faria. Voltei para casa naquela noite sem saber exatamente para onde ir. A casa da Dona Elza, agora, parecia amaldiçoada. Cada móvel, cada parede, cada fotografia no corredor gritava mentiras. Eu me hospedei num hotel simples, perto do fórum da cidade. Passei a noite acordada, estudando o processo da minha mãe linha por linha, subindo cada detalhe, cada nome, cada lacuna que podia ser explorada. Na manhã seguinte, fui direto ao escritório do defensor público onde eu estagiava. Bati na porta do Dr. Maurício com os olhos inchados de tanto chorar, e ele percebeu que havia algo sério. Doutor, eu preciso reabrir um caso. É da minha mãe. Ela está presa há 20 anos por um crime que não cometeu. Ele fechou o notebook devagar e me olhou. Você tem provas? Eu tenho o suficiente para começar. Respondi, tirando da mochila o bilhete com sangue seco, o nome da Dona Elza como única testemunha, a ausência de perícia concreta, os testemunhos ignorados. E, acima de tudo, agora eu tinha a própria confissão dela. Você gravou? Engoli seco. Não, mas ela me contou, e posso fazê-la repetir se necessário. Ele respirou fundo. Se ela negar depois, isso não serve. Mas a gente pode trabalhar com isso. Precisamos transformar suspeitas em provas. Vamos montar uma petição de revisão criminal. Vai ser difícil, mas não impossível. E assim começou minha guerra. Passei dias e noites mergulhada em documentos, visitando antigas funcionárias da creche, agora já aposentadas ou morando em outras cidades. Encontrei uma delas, Dona Íria, que me recebeu com olhos marejados assim que ouviu meu sobrenome. Você é filha da Clara? Ela perguntou, emocionada. Ela era uma mulher maravilhosa, cuidava daquelas crianças como se fossem dela. Aquela história sempre me pareceu errada. Mostrei o bilhete à Dona Íria. Ela reconheceu a letra. É dela, com certeza. Ela escrevia cartas pra gente no fim do ano. Sempre com essa caligrafia. Clara era transparente, sincera. E a Elza? Bom, a Elza nunca aceitou o que aconteceu com o neto. E odiava sua mãe por tentar mostrar os erros da gestão. A prefeitura apoiou a Elza porque tinha medo do escândalo. Foi tudo um jogo sujo. Gravei o depoimento. Legalmente poderia não ser suficiente sozinho, mas era mais uma peça nesse quebra-cabeça imundo. Cada vez que uma testemunha confirmava o caráter da minha mãe, mais eu sentia que estava no caminho certo. Voltei ao presídio e contei tudo a ela.
Pela primeira vez, vi esperança nos olhos de Maria Clara. Eu achei que ia morrer aqui, achando que você me odiava. Não, mãe. Eu só não sabia. Me contaram tudo errado. Esconderam tudo de mim. Ela segurou minhas mãos com os olhos marejados. Você é forte. Muito mais do que eu imaginei. E você vai conseguir. O processo foi iniciado com base nas novas evidências, nos depoimentos, nas falhas processuais evidentes no julgamento anterior. O juiz aceitou analisar o pedido. Foram meses de espera. Meses em que vivi à base de café, cópias autenticadas e idas constantes ao presídio, onde minha mãe e eu finalmente construíamos uma relação. Ela me contava sobre a infância, sobre como eu gostava de dormir com a cabeça encostada no coração dela, sobre as músicas que cantava para me acalmar. E eu, ouvindo aquilo, chorava em silêncio por todos os anos que nos roubaram. Em paralelo, entrei com uma denúncia formal contra a dona Elsa, agora idosa, por falso testemunho. Ela negou tudo ao ser intimada. Disse que nunca falou nada daquilo, que eu estava inventando, que minha mãe era sim culpada, que eu havia sido manipulada por ela. Mas as gravações que fiz com testemunhas, o bilhete, os registros antigos e até inconsistências nas falas da própria Elsa ao longo dos anos foram usadas para mostrar que havia um padrão de contradições. Com isso, o juiz autorizou uma nova audiência de reavaliação do caso. Foi marcada para uma sexta-feira nublada. A cidade parecia respirar expectativa. Jornalistas apareceram. Ex-colegas da creche foram chamados a depor novamente. E Maria Clara, pela primeira vez em 20 anos, foi trazida de volta ao fórum onde tudo começou. Ela entrou algemada, mas de cabeça erguida. Quando cruzamos os olhos, ela sorriu. Não um sorriso de vitória, mas de alívio. Como se dissesse: aconteça o que acontecer, estou em paz por estar sendo ouvida. A sessão foi longa. Horas de exposição de fatos, argumentações, perguntas duras. A promotoria tentava defender o processo original, mas não havia firmeza. Cada novo fato desconstruía uma peça da acusação antiga. Quando Dona Íria foi chamada, sua fala foi um soco no estômago da promotoria. Clara era inocente. Foi usada como bode expiatório. E Elsa mentiu. Todos nós sabíamos, mas tivemos medo. E então, a última bomba. Entregamos ao juiz uma gravação feita por mim, dias antes, quando confrontei Dona Elsa em sua casa com um microfone oculto. Ela disse entre lágrimas: sim, eu menti. Eu fiz o que precisava fazer. Que Deus me perdoe. O silêncio no tribunal foi absoluto. O juiz pediu um recesso. Naquela pausa, minha mãe e eu fomos colocadas em salas separadas. Eu sentei na escada externa do fórum e chorei. Não de tristeza, mas de medo. Medo de que, mesmo com tudo, a justiça fosse surda outra vez. E quando finalmente voltamos à sala de audiência, o juiz leu a decisão. Diante das novas provas apresentadas, dos depoimentos colhidos e das inconsistências do processo original, este tribunal decide pela absolvição da ré Maria Clara Ferreira, declarando sua inocência e determinando sua imediata soltura. A sala explodiu em murmúrios. Eu desabei no chão, chorando como uma criança. Minha mãe, agora sem algemas, se levantou lentamente e estendeu a mão. Caminhou até mim e me abraçou. E naquele abraço, não havia mais culpa. Não havia mais silêncio. Havia justiça. Mas algo ainda me perseguia. Uma pergunta que eu não queria fazer, mas precisava. Por que meu pai nunca tentou salvá-la? Naquela mesma noite, resolvi confrontá-lo. E o que ele me revelou foi mais devastador do que qualquer mentira que já haviam me contado. Voltei para o hotel naquela noite com minha mãe. Ela havia saído do presídio com o corpo cansado e a alma ferida, mas com os olhos brilhando como se tivessem reaprendido a enxergar. Pedi um quarto extra para ela. Ela recusou. Disse que queria dormir ao meu lado. Só uma vez. Só aquela noite. Só para sentir que estava viva. Deitamos na mesma cama, como mãe e filha. Como se o tempo tivesse nos devolvido ao ponto onde tudo parou. Ela adormeceu com a mão entrelaçada na minha.
como se tivesse medo de me perder de novo. Mas eu não dormi. Fiquei com a mente acesa, repassando cada detalhe, cada nome, cada expressão e, principalmente, cada ausência. E entre todas, havia uma que gritava: meu pai. Ele sabia. Ele sabia que minha mãe era inocente. Sabia que a mulher que me criou era a mesma que a colocou atrás das grades. E nunca fez nada. Nunca disse nada. Apenas deixou. No dia seguinte, ainda com os olhos marcados pela vigília da noite anterior, fui até a casa dele. Era um sobrado velho, meio mofado, numa rua silenciosa do bairro onde passei boa parte da infância. Bati na porta como quem bate em uma porta trancada por dentro há muitos anos. Ele mesmo abriu. Estava mais velho, mais curvado, mais opaco. Me olhou nos olhos e pareceu saber o que estava por vir. Não disse nada. Apenas deu um passo para o lado e me deixou entrar. Sentamos à mesa da cozinha. A chaleira fazia barulho no fogão, mas o silêncio entre nós era ensurdecedor. Ela está livre, eu disse. Ele assentiu, olhando para a própria mão sobre a mesa. Você sabia, sempre soube. A voz dele saiu falha. Sim. Então por que não fez nada? Ele fechou os olhos com força, como quem tenta fugir de um pensamento que arde. Porque eu era fraco. Porque quando a Elsa veio até mim com aquela história, dizendo que sua mãe tinha enlouquecido e que a cidade inteira estava contra ela, eu não soube como agir. Você abandonou ela. E me abandonou com a mulher que a destruiu. Eu achei que estava te protegendo. Protegendo de quem? Da minha mãe? Ou da verdade? Ele começou a chorar. Um choro mudo, seco, de homem que passou décadas tentando fingir que não sentia nada. Ela me pediu ajuda, na cadeia. Me escreveu uma carta, implorando que eu fosse atrás das testemunhas, que eu provasse que ela era inocente. Mas eu tinha medo. Medo de perder o pouco que me restava. Medo de enfrentar tudo de novo. Eu deixei o tempo passar, esperando que alguém, algum dia, fizesse o que eu devia ter feito. Esse alguém fui eu, sussurrei. A filha dela. A filha que você deixou ser criada por uma mulher que a traiu. Ele me olhou com dor. E eu sou o maior culpado de todos. Eu levantei. Não disse mais nada. Não porque queria puni-lo com o silêncio, mas porque, naquele momento, palavras não bastavam. E eu sabia. Ele teria que viver com isso todos os dias que ainda tivesse pela frente. Nos dias que seguiram, minha mãe começou o processo de reintegração social. Não era fácil. Ela não tinha documentos, não tinha conta bancária, não tinha nenhum RG válido. Era como se o sistema, ao soltá-la, tivesse simplesmente esquecido que ela era uma pessoa. Mas eu estava lá. Em cada fila, em cada assinatura, em cada passo. Às vezes ela chorava, às vezes sorria, às vezes apenas ficava olhando o céu, como se tentasse se acostumar com a luz do lado de fora. Um dia, caminhando pelo centro, paramos diante de uma creche antiga. Ela ficou imóvel, encarando o prédio, os brinquedos no pátio, as vozes infantis. Era aqui, ela sussurrou. Era aqui que tudo começou. Ficamos em silêncio. E ali, no meio da rua, ela me contou algo que ainda não tinha revelado. Eu vi a Elsa trocar as bandejas. Eu sabia que aquele suco não era o que estava na lista. Quando o Daniel começou a passar mal, eu tentei socorrê-lo, mas já era tarde. Quando sugeri chamar a vigilância sanitária, ela me ameaçou. Disse que se eu falasse, acabaria com minha vida. E mesmo assim você falou. Ela assentiu. Porque eu era mãe e achava que a verdade ia bastar. Mas a verdade não bastou. Até agora. Os meses passaram. Consegui um estágio remunerado no Ministério Público. Me formei. E no dia da colação, quando fui chamada ao palco, minha mãe estava na plateia. Em pé, aplaudindo, chorando. E pela primeira vez em muito tempo, sorrindo sem medo. Depois da cerimônia, ela me entregou um envelope. Era pequeno, amarelado. Dentro, uma carta. A carta que ela havia escrito no dia em que foi presa. Nunca entregue. Se minha filha crescer me odiando, eu entenderei. Mas se um dia ela descobrir a verdade,
eu espero que encontre em si a coragem que eu não tive. E que mesmo tarde, a justiça volte a andar sobre os próprios pés. Eu guardei aquela carta como um amuleto. E naquele mesmo dia, anunciei que faria meu mestrado em Direito Penal. Não por vaidade, mas porque minha história, a nossa história, ainda não tinha acabado. E eu queria garantir que nenhuma outra mãe, nenhuma outra filha, passasse por isso de novo. Mas o destino não perdoa quem mexe com o passado. E pouco tempo depois, uma nova denúncia anônima chegou até mim. Algo envolvendo a creche. Algo enterrado há mais de 20 anos. E dessa vez, a verdade seria ainda mais cruel. A denúncia chegou numa tarde comum, entre papéis e prazos. Um envelope sem remetente foi deixado na recepção da promotoria onde eu trabalhava. O papel dentro estava amarelado, com letras recortadas de revistas como em filmes antigos. Mas o conteúdo era direto. Não foi só o Daniel. Vão até a antiga ala leste da creche. As provas ainda estão lá. Uma testemunha calada. No começo, achei que era trote. Ou pior, uma tentativa de reabrir feridas que mal tinham começado a cicatrizar. Mas algo naquilo, no tom do bilhete, na escolha das palavras, na data impressa no canto do papel, me dizia que havia verdade ali. O envelope não foi deixado por acaso. Naquela noite, não consegui dormir. Passei horas revendo fotos antigas da creche, diagramas que encontrei no processo, relatos sobre a estrutura. A ala leste. Sim, ela existia. Mas durante o julgamento da minha mãe, aquela parte do prédio já estava desativada. Diziam que havia sido interditada por infiltrações e mofo. Nenhum detalhe adicional foi incluído. Nenhuma vistoria recente. Nenhum laudo técnico. Decidi que precisava ir até lá. Convidei minha mãe para ir comigo. Ela hesitou com medo. Mas depois de tudo o que passou, o medo não era mais suficiente para pará-la. Colocamos máscaras e luvas, como recomendavam os protocolos de entrada em locais abandonados, e fomos juntas, num sábado pela manhã, até o prédio antigo que abrigou a creche. O portão enferrujado ainda se abria com rangido. O mato alto cobria parte do pátio, mas a estrutura seguia de pé. O hall principal estava tomado por teias, poeira e o cheiro forte de passado esquecido. Minha mãe caminhava como quem atravessava um pesadelo acordada. Cada passo parecia doer. É por aqui, ela disse, apontando para um corredor lateral bloqueado por madeira pregada de forma improvisada. Arrombamos a entrada com uma barra de ferro que havíamos trazido. O corredor era escuro. O piso, instável. O teto gotejava, apesar do sol lá fora. Chegamos até uma pequena sala com portas de armário no canto. Um antigo depósito. Dentro, empilhadas sob plásticos mofados, havia caixas. Algumas com brinquedos, outras com livros infantis embolorados. Mas numa delas, encontramos algo que congelou o ar entre nós. Prontuários médicos, relatórios de emergência, todos datados da mesma semana da morte de Daniel. Só que os nomes eram diferentes. Outro nome, outra criança, outra morte. Lia-se em uma ficha quase ilegível. Paciente, Nathan Nascimento, 5 anos, crise respiratória súbita. Encaminhado para o hospital, faleceu horas depois. Alimentação ingerida, suco com alteração de cor relatada pela funcionária da cozinha. A minha mãe caiu sentada no chão, trêmula. Eu não sabia. Eu não fazia ideia. Me disseram que ele tinha morrido em casa, que era de outra turma. As páginas seguintes mostravam que o caso foi abafado. Nathan teria tido histórico alérgico, mas não havia exame toxicológico. O relatório do hospital tinha a mesma assinatura que o laudo do Daniel, e uma nota à mão no canto da ficha de Nathan me fez gelar. Não mencionar no relatório final. Direção solicitou sigilo absoluto. Levamos os documentos escondidos. Digitalizei tudo. Guardei cópias em 2 lugares. E no dia seguinte, denunciei anonimamente ao Ministério Público como fato novo de interesse público e potencial violação de direitos humanos. A investigação foi reaberta. E dessa vez, não era mais sobre minha mãe. Era sobre toda uma estrutura de negligência e acobertamento que podia ter envolvido a prefeitura, médicos, diretores e talvez
mais vítimas. Mas enquanto isso acontecia, algo estranho começou a acontecer. Recebi um envelope em casa, sem remetente. Dentro, apenas uma foto. Era minha mãe, ainda jovem, abraçada a um homem que eu não conhecia. No verso, uma frase escrita à mão. Ela mentiu para você também. Ele é o verdadeiro pai. Fiquei em choque. Voltei a olhar a foto. Os olhos do homem, o sorriso torto. Algo em mim reconheceu, como se meu sangue soubesse. No mesmo dia, minha mãe desapareceu. A cadeira dela ainda estava empurrada para trás, o copo de água pela metade, os óculos de leitura sobre o jornal. Tudo indicava que minha mãe tinha saído por pouco tempo, talvez para respirar, caminhar, mas não voltou. Esperei 1, 2, 5 horas. Liguei para o celular dela, caixa postal. Liguei para hospitais, para a polícia, para antigos contatos da defensoria. Nada. Nenhuma notícia. Nenhum sinal. Era como se ela tivesse evaporado. Mas o envelope, aquela foto, não podia ser coincidência. Voltei a encará-la. A paisagem no fundo era familiar. Uma praça que já não existia mais, demolida há décadas para dar lugar a um estacionamento. Mas o homem ao lado dela, ele era novo, tinha algo nos olhos que lembrava os meus, mais do que qualquer traço do meu pai de criação. Guardei a imagem e voltei ao meu antigo caderno da faculdade, onde anotava nomes do processo. Havia um nome que aparecia como ex-diretor de uma ONG, que fornecia alimentos para creches na região. Rubens Godoy. Mas o nome desapareceu após 2003, o mesmo ano em que Daniel morreu e minha mãe foi presa. Pesquisei. Demorei horas, varrendo bancos de dados, até que encontrei um endereço. Uma pequena chácara na zona rural, onde o nome de Rubens aparecia como proprietário de um sítio agrícola que, curiosamente, também era registrado como fornecedor de sucos orgânicos para escolas públicas até os anos 2000. Peguei o carro naquela mesma madrugada. Dirigi sozinha, com a fotografia no banco do passageiro e o coração latejando no peito. Era como se eu estivesse indo em direção ao passado com os faróis cortando o escuro da verdade. Cheguei ao local antes do nascer do sol. A porteira de madeira estava caída, mas ainda havia placas velhas com o nome Estância Santa Marisa. O lugar parecia abandonado, mas não esquecido. A grama estava cortada. Havia pegadas recentes na lama da entrada. Avancei devagar. Cheguei a uma varanda coberta por trepadeiras. Bati na porta com força. Ninguém respondeu. Mas antes que eu batesse novamente, ouvi passos atrás de mim. Virei bruscamente, e ali estava ele. Cabelos grisalhos, camisa de flanela velha, uma bengala na mão e os olhos iguais aos meus. Ele me olhou como se estivesse esperando por aquele momento há anos. Você é a filha da Clara, não é? Assenti, sentindo um nó apertar minha garganta. Ela esteve aqui. Quando? Hoje. O chão pareceu ceder sob meus pés. Onde ela está? O que aconteceu? Ele respirou fundo, olhou para o céu alaranjado do amanhecer e disse: Ela descobriu a verdade. E foi embora antes que eu pudesse explicar tudo. Que verdade? Gritei, sem conseguir mais conter o desespero. Ele caminhou até uma cadeira de balanço. Sentou-se com dificuldade e apontou para um velho álbum de fotos sobre a mesa. Eu e sua mãe fomos mais do que colegas, mais do que amantes. Ela achava que seu pai era outro. Mas a verdade é que eu sou seu pai biológico. Ela me afastou quando descobriu sobre os contratos que eu tinha com a prefeitura. Eu não era confiável. Ela sabia. Eu tentava protegê-la, mas fiz escolhas erradas. E quando tudo desmoronou, eu fugi. Me escondi. Você deixou ela ser presa. Cuspi, sentindo as mãos tremerem. Você a abandonou como todos os outros. Ele olhou nos meus olhos. Sim, e me arrependo todos os dias. Mas agora alguém está atrás dela. Alguém que não quer que as coisas do passado venham à tona. Quem? Não sei. Mas ela estava com medo. Recebeu outro bilhete. Alguém sabia que ela estava livre. E sabia que ela lembraria do que houve com Nathan. Meu sangue gelou. A criança esquecida. A morte encoberta.
O segundo nome proibido. Se ela desapareceu por causa disso, então não foi por vontade própria. Ele balançou a cabeça lentamente. Você precisa encontrar o nome que não está no processo. Aquele que todos evitaram mencionar. A única testemunha que viu o que aconteceu na cozinha da creche era uma menina de 9 anos, filha da cozinheira. Ela viu tudo, mas sumiu logo depois. Ninguém mais soube dela. E o nome dela? Ela era chamada de Bruna, Bruna Costa. Anotei com pressa. Peguei o celular e iniciei buscas frenéticas. Mas nada aparecia. Nenhum CPF. Nenhum registro escolar. Nenhuma rede social. Era como se Bruna tivesse sido apagada da história. Mas se ela estivesse viva, era a chave que faltava. A única pessoa capaz de confirmar o que aconteceu naquela manhã trágica. De provar, de vez, que não foi minha mãe. Que a cadeia foi o menor dos castigos dela. Voltei para o carro com o coração acelerado. Liguei para todas as fontes que ainda me deviam favores. Vasculhei bancos de dados privados. Até que uma pista surgiu. Uma enfermeira com esse nome, trabalhando num hospital psiquiátrico no interior. O mesmo hospital onde, por coincidência, a mãe dela tinha morrido anos antes. A antiga cozinheira. Era ela. Peguei a estrada no mesmo instante. Mas antes de sair da cidade, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi com a voz presa na garganta. Do outro lado, uma voz masculina, baixa, rouca, disse: se continuar cavando, vai encontrar um corpo. O dela. E o seu logo depois. A ligação caiu. Dirigi até o hospital com as mãos suando no volante e o celular desligado. Por instinto, medo ou pura proteção. A voz do homem ecoava na minha cabeça como um prego enfiado no osso. Se continuar cavando, vai encontrar um corpo, o dela, e o seu logo depois. Mas agora era tarde para recuar. O hospital psiquiátrico era afastado da cidade, rodeado por eucaliptos altos e cercas de arame. Um portão enferrujado rangia ao abrir. O letreiro pálido dizia Instituto Santa Lúcia, com letras faltando. Entrei. A recepção era limpa, mas silenciosa demais. Havia um corredor principal e várias portas à esquerda. Enfermeiros andavam devagar, como se o tempo ali fosse outro. Tudo cheirava a desinfetante, solidão e esquecimento. Mostrei um documento falso. Disse estar procurando uma enfermeira para um projeto jurídico de atendimento humanitário. O nome? Bruna Costa. A atendente hesitou. A Bruna saiu há pouco tempo. Pediu afastamento. Por motivos pessoais. Ela deixou algum contato? Não, só um envelope. Disse que se alguém aparecesse perguntando por ela, era para entregar isso. Meu coração quase parou. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Do lado de fora, sentei no banco de concreto sob um cipreste. Abri o envelope. Dentro, havia uma única folha com caligrafia tremida, quase infantil, mas direta, curta, cirúrgica. Eu vi a Elsa trocar os copos e vi um homem com terno cinza pegar o laudo médico antes de o médico assinar. Ele me viu e me mandaram embora com minha mãe 2 dias depois. Ela morreu de ataque cardíaco na semana seguinte. No final da folha, um endereço escrito à caneta: Rua das Acácias, 238, apartamento 301, Bloco B, Jardim União. E abaixo: só conte a verdade se estiver pronta para as consequências. Eu nunca estive. Dirigi até o bairro indicado. Uma zona periférica, prédios antigos, escadas rachadas e portões trancados com correntes. Subi até o 3º andar. Bati na porta 301. Ninguém respondeu. Esperei. Bati de novo. Nada. Desci pelo lado externo, escalei uma parte do cano enferrujado do prédio. Loucura, eu sei. E olhei pela janela da cozinha. Vi pratos sujos. Luz acesa. Uma caneca tombada no chão. Algo estava errado. Voltei correndo. Chamei o síndico. Disse que era da promotoria e havia risco de vida. Ele abriu. O apartamento estava vazio, mas não limpo. Vazio de movimento. Havia sinais de que alguém saiu às pressas. A porta do quarto estava entreaberta. Dentro, uma foto rasgada sobre a cama. Peguei. Era minha mãe.
jovem, segurando uma criança que não era eu. Ao lado, Bruna. Atrás da foto, escrito a lápis. Ela sabia. E a Elsa também. Antes que eu pudesse pensar, ouvi passos no corredor. Fortes, decididos. Apaguei a luz. Me escondi atrás da porta. 2 homens entraram. Um deles usava luvas. O outro carregava uma sacola preta. Ela não tá aqui, disse um. Então vaza. Pega tudo o que tiver em papel e mete fogo depois. Esperei até que saíssem. Consegui escapar pela janela da lavanderia para o andar de baixo, onde uma senhora me ajudou sem saber quem eu era. Talvez pelo terror estampado no meu rosto. Voltei para o carro com a foto rasgada no bolso e a certeza de que agora tudo havia ultrapassado o campo da justiça. Alguém grande estava envolvido. Alguém que movimentava peças desde o início. Não era apenas Elsa. Ela era parte de algo maior. Uma marionete obediente. Um fantoche de uma rede invisível. Liguei para Rubens, o homem que disse ser meu pai biológico. Ela sumiu de novo, disse eu. Eu sei, ele respondeu. Recebi uma carta da Bruna. Ela me entregou antes de desaparecer. Disse que sua mãe descobriu quem era o homem de terno cinza. E era alguém ligado ao alto escalão da Secretaria de Saúde da época. Ele adulterava laudos médicos em troca de contratos superfaturados com empresas de fornecimento escolar. O suco que matou Daniel, e talvez Nathan, estava vencido. Mas eles precisavam se livrar de quem sabia. Sua mãe sabia, e a Elsa, para proteger o que ainda restava da reputação do neto e de si mesma, cedeu à pressão. E agora? Perguntei, com a voz embargada. Agora? Você precisa encontrar sua mãe antes que eles façam com ela o que fizeram com a Bruna. O quê? Recebi uma ligação. Disseram que se eu falasse seria o próximo. E mais. Deixaram um aviso. Que aviso? Um pacote, com a aliança da sua mãe. E sangue. Minha visão escureceu. Senti as pernas falharem. Sentei na calçada sem conseguir respirar. Eles tinham minha mãe. E estavam deixando rastros de propósito, para que eu visse, para me avisar, para me torturar. Mas não iam me parar. Era tarde demais para desistir. E cedo demais para chorar. Peguei a foto rasgada, o bilhete da Bruna, a carta da minha mãe. Tudo aquilo agora era mais do que evidência. Era um grito de guerra. A verdade tinha que sair. Nem que fosse junto do último suspiro. E eu já sabia onde procurar. No arquivo morto da Secretaria de Saúde, onde contratos antigos são enterrados para nunca mais serem vistos. Se eu quisesse nomes, provas, rostos, estavam lá. E se minha mãe ainda estivesse viva, era onde eles a manteriam escondida até decidirem o final da história. Mas eu estava escrevendo a minha própria agora, mesmo que fosse com sangue. Era madrugada quando estacionei em frente ao prédio da antiga Secretaria de Saúde Municipal. O prédio era imenso, esquecido pelo tempo, com janelas seladas por grades e arquivos mantidos em porões onde o mofo e o silêncio reinavam. Mas eu tinha o nome de um funcionário antigo, um homem que cuidava do arquivo morto. Passei dias investigando. Descobri que ainda trabalhava como segurança noturno, numa espécie de favor da prefeitura por serviços prestados. Seu nome, Orlando C. Muniz. Aposentado, mas com acesso. Esperei por ele no portão dos fundos. Quando apareceu, com passos lentos e olhar desconfiado, mostrei uma cópia da foto rasgada. Não precisei dizer muito. Eu me lembro dela, disse ele olhando para o retrato. Foi uma das únicas que teve coragem de entrar nesse lugar com uma denúncia nas mãos. E agora ela sumiu. Se você puder me ajudar, Orlando, pode salvar uma vida. Ele me olhou por longos segundos. Depois assentiu. Venha. Mas você não viu nada, entendeu? Descemos por uma escada lateral. As luzes piscavam. O cheiro era forte. Pilhas de caixas de papelão com etiquetas desbotadas cobriam as paredes. Orlando retirou um molho de chaves da cintura e abriu uma porta metálica no fundo. Lá dentro, havia um armário antigo, de ferro. Esses são os contratos de fornecimento da época. Alguns foram digitalizados. Outros sumiram misteriosamente. Revirei tudo por horas. As mãos tremiam. Os olhos ardiam.
Até que encontrei um documento datado de 3 dias antes da morte de Daniel. Um laudo interno com anotação de lote vencido. Nome da empresa fornecedora: Agrovida Distribuidora Lídeida. Assinatura autorizando o recebimento, mesmo com data vencida: Rubens Godoy. Meu peito travou. Rubens, meu pai biológico. O mesmo homem que dizia ter se arrependido. Ele assinou. Sabia. Voltei correndo para casa. Liguei para ele. Pedi que viesse até mim imediatamente. Ele apareceu 2 horas depois, com o rosto abatido. Você sabia, eu disse, entregando o contrato. Ele baixou os olhos. Eu não sabia que aquele lote estava vencido. Só depois, quando Clara me mostrou. Eu tentei conter o escândalo. Fui pressionado. Me ameaçaram. Você teve a chance de impedir a prisão dela. E falhei. Eu não fui cúmplice, mas fui covarde. Você ainda está sendo. Onde ela está? Ele me encarou. A respiração dele falhou. Eles a levaram para um abrigo desativado, usado pela prefeitura nos anos 90. Lá não tem registro. Fica fora do mapa. Eu tentei ir atrás, mas eles disseram que se eu pisasse lá, nunca mais sairia. Então, me leve até lá. 2 horas depois, numa área rural tomada por galpões abandonados, Rubens me guiava entre trilhas de barro e estruturas corroídas. O antigo abrigo era cercado por arame farpado, mas sem movimento visível. Um cão latiu ao longe. O céu estava pesado. A tensão no ar era quase elétrica. Forçamos a entrada por uma lateral aberta. Passamos por corredores escuros, salas com colchões velhos e armários arrombados. E então, ouvimos um som abafado. Um gemido. Um choro contido. Segui o som até uma porta trancada com correntes. Clara! Gritei. Silêncio. Sou eu, sua filha. Do outro lado, um barulho. Corrente se movendo. Passos frágeis. Marina! Ela sussurrou com a voz quase apagada. Sim, mãe. Tô aqui. Arrombei com uma barra de ferro que Rubens encontrou. A porta cedeu. E lá estava ela. Fraca, pálida, com um corte no rosto e os olhos fundos, mas viva. Corri até ela. Abracei. Chorei. Ela me segurou como se estivesse salvando a própria alma. Eles me trouxeram para cá quando descobriram que você estava chegando perto demais. Disseram que iam fazer parecer um suicídio, como fizeram com a cozinheira, como tentaram com a Bruna. Mas agora acabou, mãe. Eu tenho tudo. Os contratos, os nomes, os áudios, até a localização desse lugar. E nesse momento, ouvimos o barulho do portão batendo ao longe. Eles sabiam. Rubens pegou o celular e discou. Chamei a polícia antes de virmos. Disse que era sequestro. Eles estão vindo. Em minutos, viaturas chegaram. Sirenes cortando a madrugada. Homens armados invadindo a área. E entre a poeira, a lama e o cheiro de história suja, vi minha mãe ser retirada em uma maca, com vida. Pela primeira vez, em 2 décadas, como vítima reconhecida. Merchão Matinota. A mídia explodiu. O escândalo tomou conta dos jornais. Nomes de políticos, empresários, médicos e gestores públicos foram revelados. Um escândalo nacional. A ONG Agrovida foi dissolvida. O inquérito se estendeu por meses. Minha mãe recebeu uma indenização do Estado. Mas dinheiro não devolve tempo. Bruna foi encontrada dias depois, escondida, viva. Ajudou no processo. Conseguiu proteção. E me escreveu uma carta dizendo: você foi a voz que eu não consegui ser. Obrigada. Elza foi condenada por falso testemunho e cumplicidade em crime de ocultação de provas. Morreu antes de cumprir a pena, após um AVC fulminante em casa. Rubens se afastou. Disse que precisava encontrar redenção. Mandou uma carta de despedida dizendo que, por fim, sentia ter sido útil à verdade. Minha mãe, ela voltou a viver. Começou pequeno, jardinagem, aulas de música para crianças carentes. E toda vez que me vê, diz com os olhos cheios d'água: você não me salvou só da cadeia, salvou minha história. E eu me tornei promotora. E todo caso que pego, lembro.
Há sempre alguém enterrado debaixo de papéis, mentiras e silêncio. E meu trabalho é cavar, mesmo que doa, mesmo que sangre, porque só assim a justiça respira. Comente. Você perdoaria alguém que destruiu sua família?